Bom dia, mais uma vez estamos aqui para falar a respeito das nossas aulas. Essa semana o assunto que eu trago para vocês é equação, tá? É, Só que antes da gente falar o que é uma equação ou aprender a resolver uma equação, a gente precisa construir alguns conceitos, tá? Algumas ideias que vão nos ajudar no processo. De uma visão mais geral, vocês meio que já viram um pouquinho dos conceitos de equação quando a gente falou a respeito do cálculo do valor desconhecido. Isso lá no sexto ano e também já falamos um pouquinho esse ano, né? Então aquelas ideias vão ajudar, mas nós vamos aprender ideias novas, tá? Para começar, eu coloquei duas situações ali. Comprei 5 garrafas de água e gastei R$ 18. Primeira situação. E a segunda situação, entre flamenguistas e vascaínos, ao todo somos 12 pessoas. A minha ideia é, nós vamos expressar através do pensamento algébrico essas duas situações, tá? Então nós vamos utilizar uma linguagem matemática para expressar essas duas situações. Vamos lá. Comprei 5 garrafas de água e gastei R$ 18. Bom, se eu comprei 5 garrafas de água e gastei 18 é o valor total. Aí eu tenho que pensar quanto custa cada garrafa. Lembrando, eu não quero resolver nada agora, eu só quero expressar algebricamente. Então, voltando para o raciocínio. Bem, eu sei que se eu pegar a quantidade de garrafas que eu comprei e se eu multiplicar pelo valor que cada uma custa, vai me dar o total, que são os R$ 18. Então, se eu considerar o preço, que até então eu desconheço, né? Se eu considerar esse preço o meu valor desconhecido e representá-lo por uma letra, eu vou ter a seguinte situação, ó. 5 vezes um valor desconhecido é igual a 18. Não é isso? 5 garrafas, ou seja, 5 vezes o preço de uma garrafa. X aqui representa o preço de uma garrafa. Gastei R$ 18. Está lá. Ainda não estou interessado em descobrir o valor desconhecido não, tá? É só expressar algebricamente a situação, tá? Agora, próximo, ó. Entre flamenguistas e vascaínos, ao todo somos 12 pessoas. Bem, eu não sei quantos flamenguistas são, nem quantos vascaínos são. Mas eu sei que quando eu junto essas duas galerinhas, nós temos um total de 12 pessoas. É o que está escrito ali. Bom, já que eu não conheço o número de vascaínos nem o número de flamenguistas, eu vou expressar essas quantidades por uma letra, um valor desconhecido, tá? Então, vamos lá. Eu vou utilizar a letra F para flamenguista e a letra V para vascaíno. Isso porque a gente tem uma associação óbvia, né? F flamenguista, V vascaíno. Mas não obrigatoriamente teriam que ser essas letras, poderiam ser outras. Então, tá lá, ó. F mais V, flamenguistas mais vascaínos, ao todo são 12 pessoas. Tá lá. Expressei algebricamente as duas situações, tá? Usamos o pensamento algébrico para nos ajudar nisso. Essas situações expressas algebricamente aqui são exemplos de equações, tá? Que são o objeto-alvo da nossa semana, equações, ok? Agora, o que a gente tem diferente, por exemplo, do que a gente estava vendo até aqui, né? Expressões algébricas, aquela coisa toda. Bem, basicamente, o que muda agora é que a gente tem um sinal de igualdade. Na expressão algébrica, a gente não tinha, né? A gente tinha ali uma série de somas e subtrações entre termos algébricos, quando a gente expressava um pensamento algébrico, né? Enfim, a gente tinha uma expressão algébrica. Agora que a gente coloca um sinal de igualdade, a gente passa a ter uma equação, tá? Então, uma equação matemática,
uma equação, ela nada mais é do que uma sentença matemática com o sinal de igualdade, tá? E também não basta ter o sinal de igualdade, porque senão a gente teria uma situação como essa, por exemplo, sendo considerado uma equação, quando não é, tá? Então, além de ser uma sentença matemática contendo um sinal de igualdade, os números desconhecidos também estão envolvidos, tá? E a gente representa esses números desconhecidos através de letras, tá bom? Nas equações, essas letras, a gente passa a chamá-las de incógnitas, tá? Mais para frente eu vou até falar com vocês da diferença entre por que a gente estava chamando de variável e agora a gente vai chamar de incógnita, tá? E qual a diferença entre elas, quando usa uma, quando usa outra, mas enfim. As duas representam números, tá? Só que aqui na equação nós vamos tratar esses números desconhecidos por incógnitas, beleza? Então tá lá. Coloquei aqui embaixo alguns exemplos que são equações e outros que não são equações, tá? Usei os que expressaram as nossas situações lá em cima, ó. 5x igual a 18 é uma sentença matemática que envolve uma igualdade, sim. E o valor desconhecido expresso aqui, ó, então é uma equação, tá? Está representado por uma letra, enfim. Aqui é uma sentença matemática que envolve uma igualdade, sim. Os valores desconhecidos expressos por letras, ou seja, incógnitas, é equação. Aqui, repare que nós temos duas incógnitas diferentes, tá? Isso pode acontecer também. Só que hoje, especificamente, nós vamos voltar nossas atenções para equações que tenham uma incógnita apenas, tá? Eu só coloquei esse exemplo aí porque ele pode aparecer, tá? Ele existe, tá bom? Terceiro exemplo aqui, ó, sentença matemática que envolve uma igualdade e tem um valor desconhecido, ó lá, uma incógnita. Valor desconhecido expresso por uma letra, tá? Tá aqui de novo, ó, último exemplo de equação que eu coloquei aqui. Uma sentença matemática que envolve uma igualdade e o valor desconhecido expresso por uma letra, tá lá a sua incógnita, tá bom? Agora, aqui não é equação. Por quê? Porque aqui nós temos a igualdade, é uma sentença matemática que envolve a igualdade, mas aqui nós não temos números desconhecidos expressos por letra, nós não temos incógnitas, tá? Então não é uma equação. A mesma situação acontece aqui no segundo exemplo que eu coloquei, ó. Tem a igualdade, mas a gente não tem a incógnita, tá? Não tem um valor desconhecido. No terceiro exemplo, aqui não é equação, primeiro, porque nem envolve uma igualdade, a gente tem aqui um sinal de menor que, tá? É uma sentença verdadeira, ó. 6 mais 1 é menor que 10, é verdadeiro isso, tá? Mas não é uma igualdade, eu estou dizendo que um lado é menor que outro, tá? Então, se não é uma igualdade, logo não é uma equação, tá? E também nem tem o valor desconhecido aqui, ó, nem tem a incógnita. Então, também não é uma equação. Aqui pelos dois motivos, né? E no último, tem lá a incógnita, tá lá o valor desconhecido, tem lá, ó. Mas peraí, não tem a igualdade. Então, também não é uma equação. Beleza? Antes da gente seguir, só uma observação. Nas equações, essa parte que vem do lado esquerdo do sinal de igualdade, tá vendo aqui, ó, sinal de igualdade, tudo que está do lado esquerdo a gente chama de primeiro membro da equação. E tudo que vem do lado direito do sinal de igualdade é o segundo membro da equação, tá? Então, ó, aqui o primeiro membro da equação é 5x, o segundo membro da equação é 18. O primeiro membro da equação, f mais v, o segundo membro da equação, 12. O primeiro membro da equação, 2y menos 10, o segundo membro da equação, 24. E aqui, o primeiro membro da equação, a elevado ao quadrado, o segundo membro da equação, 64, tá? Nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês,
todos os segundos membros foram números, tá? 18, 12, 24, 64, mas isso não obrigatoriamente vai ser sempre assim, tá? A gente pode ter também no segundo membro da equação incógnitas, pode ter número negativo, pode ter fração, enfim, pode ser qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai começar a falar a respeito do número que soluciona, ou melhor, do número que torna uma equação uma sentença verdadeira, tá? Esse número é o que a gente chama de raiz da equação, tá? Então, a raiz da equação é o valor que a incógnita tem e torna aquela sentença verdadeira. A gente vai ver que isso não acontece sempre assim, não é qualquer valor que a incógnita pode assumir para tornar a sentença verdadeira, tá? Então, raiz é exatamente esse valor, tá? É o valor que, quando a gente substitui a incógnita por esse valor, a gente encontra uma sentença verdadeira. Então, vamos lá, ó. Verificar se y igual a 17 é a raiz da equação 2y menos 10 igual a 24. É essa equação aqui, ó. Tá? Então, eu quero ver se 17 é uma raiz dessa equação, se ela torna essa sentença verdadeira. Então, vamos ver. O que eu vou fazer? Ó, vou pegar a equação 2y menos 10 igual a 24. E no lugar de y, eu vou colocar 17, ó. É o valor que ele está pedindo para eu verificar se é ou não. Se a gente encontrar uma igualdade ali verdadeira, alguma coisa do tipo, como aqui está 24, ó, se eu encontrar 24 igual a 24, pô, verdadeiro, cara, é óbvio, né? Agora, se eu encontrar qualquer outra coisa, 10 igual a 24, enfim, não é uma sentença verdadeira, né? Então, vamos lá. 2 vezes 17, ó, no lugar de y eu coloquei 17, a gente sabe que 2y é a mesma coisa que 2 vezes y. Então, tá lá, 2 vezes 17 menos 10 é igual a 24. Será? Vamos ver. Bem, entre multiplicação e subtração, primeiro eu faço a multiplicação. Então, 2 vezes 17 dá 34. 34 menos 10 é igual a 24. Aqui a gente já consegue ter essa certeza. É uma sentença verdadeira. Opa, 34 menos 10 realmente dá 24, tá? Logo, eu posso afirmar que 17 é raiz dessa equação, tá? Qualquer outro valor não daria certo. Vamos tentar aqui. Agora eu vou verificar se y igual a, sei lá, 5. Um valor qualquer aqui, que vem na minha cabeça agora, para a gente tentar verificar se é a raiz da equação. Bom, a equação é 2y, vou botar aqui do lado, para a gente ganhar um pouquinho de espaço. 2y menos 10 igual a 24. Se eu quero saber se esse valor é a raiz da equação, eu vou substituir a incógnita, que a incógnita aqui é y, por 5. Então, ó, 2 vezes 5 menos 10 é igual a 24? Bom, parece que não, mas vamos lá para ter certeza. 2 vezes 5, 10. Menos 10 é igual a 24? Bom, aqui a gente já consegue ter certeza que essa é uma sentença falsa, né? Aqui a gente tinha uma sentença verdadeira, tá? Bom, se aqui nós concluímos uma sentença falsa, é porque 5 não é a raiz da equação, tá? Raiz da equação é aquela que torna a sentença verdadeira, belezinha? Mais para frente a gente vai ver como encontrar essa raiz, e não só verificar se é raiz ou se não é raiz, beleza? Nós já estamos chegando lá. Isso aqui é bem tranquilo, né? Deixa eu ver aqui o caderno. Agora nós vamos falar, antes de ver como encontrar as raízes, nós vamos falar de conjunto universo e conjunto solução. Bem, o que seria isso? Eu ilustrei uma situação ali com uma figura, ó.
coloquei um quadrado de área 64 metros quadrados. Nós sabemos que a área do quadrado se calcula multiplicando os seus lados entre si, né? Ou seja, lado elevado ao quadrado. É até por isso que a gente lê esse expoente dessa maneira, porque está relacionado à área do quadrado. Então tá lá, ó. A área do quadrado é o lado, que eu chamei de A, uma incógnita, um valor desconhecido, elevado ao quadrado. E aqui está me dizendo que vale 64. Então eu igualei a 64. Eu tenho que pensar agora em qual é o número que elevado ao quadrado dá 64? Bem, o número que elevado ao quadrado dá 64, esse número pode ser o 8, certo? 8 elevado ao quadrado vale 64. Ou pode ser ainda menos 8. Já que menos 8 elevado ao quadrado também dá 64. Né? A base negativa com o expoente par fica positivo, então vai dar 64 também. Só que aqui a gente tem um porém. Faz sentido, quando a gente está falando de lado do quadrado, faz sentido a gente considerar uma medida negativa? Imagina você pegando a régua, eu tenho uma aqui. Como é que eu vou medir menos 8? Ah, é só medir para o lado esquerdo. Espera aí, daqui para lá também vai ter 8 centímetros. Quando a gente está falando de distância, não tem muito sentido a gente falar em número negativo, né? Quando a gente está falando de comprimento, não tem muito sentido a gente falar de número negativo. Então aqui a natureza do problema impõe para a gente que isso aqui não é uma resposta aceitável. A única resposta aceitável que nós temos aqui é A igual a 8 metros, tá? Quanto vale o lado desse quadrado. Bem, por que eu estou com essa conversa toda para cima de vocês agora? O conjunto universo de uma equação, ele determina o conjunto numérico onde nós estamos trabalhando, tá? Então, esquece essa situação do quadrado. Se eu digo para vocês aqui que o conjunto universo é o conjunto dos números racionais, ou seja, todo número que pode ser expresso na forma de fração, esquece essa situação aqui, hein? Eu estou dizendo que 8 pode ser, 8 é um número racional. E estou dizendo também que menos 8 pode ser. Ou ainda, não precisa nem ser do conjunto dos números racionais. Bastava eu colocar aqui o conjunto dos números inteiros, conjunto Z, que nós conhecemos esse ano. 8 é um número inteiro, menos 8 também. Então aqui, ó, as duas respostas estariam corretas, tá? As duas respostas atendem ao conjunto universo e ao conjunto solução. O conjunto solução é a raiz que está presente no meu conjunto universo, tá? Por exemplo, se eu coloco aqui, como foi o caso, né? Conjunto dos números naturais, como sendo o meu conjunto universo, quando eu vou apresentar o conjunto solução dessa equação, o menos 8 não pode entrar. Vai entrar apenas o 8 positivo. Porque menos 8 não é um número natural. Então, ele não vai pertencer ao meu conjunto solução, tá? Porque ele não está dentro do conjunto universo considerado, ok? Agora, se a gente expandir isso daqui para o conjunto dos números inteiros, a gente passa a ter duas possibilidades. 8 e menos 8, tá bom? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Quando a gente estiver resolvendo uma equação, de repente a gente encontra um valor ou mais de um valor que atende à sentença matemática, mas não atende ao conjunto universo, tá? O conjunto universo a gente sempre representa, que ficou parecendo um V,
vale a pena falar com vocês. A gente representa pela letra U, tá? U. Então tá lá, conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, tá? As raízes da equação que pertencem ao conjunto universo são a solução da equação, tá? Então, para ser solução da equação, tem que pertencer ao conjunto universo, hein? Lembrando, se eu fizer essa modificação, tirar aqui, ó, Z e colocar N, olha lá. Opa! Menos 8 torna a sentença verdadeira, eu sei, mas não pertence ao conjunto universo, então não pertence ao conjunto solução, tá? Beleza? Então isso é o que a gente precisa saber entre conjunto universo e solução. Em algumas situações problema, como aqui na área do quadrado, essas situações vão se impor. A gente pode achar uma resposta positiva e a outra negativa, e naturalmente a gente vai descartar uma delas, tá? Então vamos lá. Agora sim, encontrando a raiz de uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Lembra que eu falei com vocês? Nós vamos trabalhar apenas com um valor desconhecido, tá? Então vamos lá. Primeiro exemplo que eu coloquei ali, ó, x mais 7 igual a 23, sendo o conjunto universo o conjunto dos números naturais. Então já sabe, ó, se eu encontrar aqui, por exemplo, uma raiz negativa, não serve, porque não está no nosso conjunto universo, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente estava trabalhando isso? Ó, um valor somado a 7 é igual a 23. Eu lembro que nós tínhamos conversado para a gente usar a ideia da prova real, né? Bom, se eu estou somando um número a 7 e o resultado é 23, basta eu aplicar a prova real e fazer 23 menos 7 para encontrar esse número, já que a adição e a subtração são operações inversas, ou seja, uma me leva para lá, a outra me traz de volta para cá, me faz voltar ao início, tá? Então, a gente estava fazendo isso aqui assim, ó. X é igual a 23 menos 7. Beleza? Não era assim que a gente estava fazendo? X igual a 23 menos 7. E aí, fazendo as continhas, 23 tira 7, dá 16. Ó. Pronto. Fácil desse jeito. E a gente vai continuar utilizando essa ideia, tá? Mas em algumas situações a gente vai ver que a equação ela se torna um pouco mais complexa. A gente precisa entender o que tem por trás disso. Por que a gente faz isso? Por que a gente troca um número de lado e ele muda de sinal? Por que ele sai do primeiro membro da equação? Lembra? Tudo que está à esquerda é primeiro membro. Tudo que está à direita do sinal de igualdade é segundo membro. Por que a gente troca um número de lado e ele muda de sinal? Tá? Isso acontece por uma coisinha chamada princípio aditivo e princípio multiplicativo. No nosso caso aqui, nós temos o princípio aditivo sendo usado. Como assim? Ó, a equação é essa. X mais 7 igual a 23. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar todo e qualquer valor que nos dificulta a descobrir o valor da incógnita, o valor de x. Então, esse 7 aqui está me atrapalhando. Então, eu vou tirar ele dali, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Como é que eu tiro? Subtraindo. Menos 7. Se eu tenho 7 e tiro 7, eu estou anulando ele. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa dos dois lados. Aqui eu peço sempre para a gente pensar naquelas balanças de feira, que o feirante ele coloca uns pesos de ferro de um lado e a fruta ou o legume que você vai comprar do outro. E aí quando a balança equilibra, é porque ele sabe o peso que você do legume ou da fruta que você está comprando, tá? Então, aqui a equação nada mais é do que uma balança equilibrada. Ela é uma balança em equilíbrio, tá?
Então, se eu estou tirando alguma coisa de um dos membros dessa equação, ou seja, de um dos pratos dessa balança, eu preciso tirar exatamente a mesma coisa do outro prato, do outro membro da equação. Tá? Para quê? Para a balança continuar equilibrada. Porque se eu tiro mais peso de um lado do que do outro, a balança desequilibra. Ou se eu tiro o peso de um lado e não tiro nada do outro, ou se eu acrescento de um lado e não acrescento nada do outro, a balança vai desequilibrar, tá? Então vamos lá. 7 menos 7 dá 0. Eliminei o que estava me atrapalhando aqui, ó. Sobrou apenas o x. 23 menos 7 dá 16. Tá lá. Belezinha? Então, é daqui que sai esse 7 que vai para lá, ó, subtrair. É por conta do princípio aditivo, tá? No caso aqui, nós adicionamos menos 7 dos dois lados da balança. Tá bom? Beleza. Achamos aqui x igual a 16. Bem, 16 é um número natural? Sim. Então, está dentro do nosso conjunto universo. É solução da nossa equação. Beleza? Ah, se aqui fosse um conjunto que não comportasse o número 16. Como assim? Ah, o conjunto dos números naturais menores que 15, por exemplo. Menores que 16. Não comporta o número 16. Então, a gente teria um conjunto de solução aqui vazio. Tá? Bem, mas não é o caso, né? Vamos para a próxima. Tá lá, 5x igual a 18. Bem, como é que a gente está fazendo isso? De novo, a gente está usando a tal da prova real. 5 multiplicado por um valor desconhecido é igual a 18. Que valor desconhecido é esse, gente? Bom, para tirar a prova real, então aí eu vou ter que, se está multiplicando, eu vou ter que dividir. Então a gente está fazendo, ó, x igual a 18, dividido, pode botar na forma de fração, né? Por 5. Então, a gente troca o número de lado, e se ele está multiplicando, a gente vai dividir, certo? Bom, vamos lá. 18 dividido por 5. A gente pode deixar a resposta na forma de fração, tá? Não tem problema nenhum, só tem que ser uma fração irredutível, que também já é, tá? Mas como aqui, se vocês lembrarem lá do início do vídeo, a gente estava falando de equações, de uma situação onde a pessoa comprou 5 garrafas de água e gastou R$18, nós vamos fazer essa conta só para saber quanto custa cada garrafa de água. 18 dividido por 5, 3 vezes 5, 15, sobra 3. 0, vírgula para compensar, 30 dividido por 5, 6 vezes 5, 30, para 30, 0. 3,6, ou seja, R$ 3,60, né? Lá naquela nossa situação problema. Repare que aqui o nosso conjunto universo é o conjunto dos números racionais. Bom, esse é um número racional, um número decimal é um número racional, aqui ele escrito na forma de fração, com numerador e denominadores inteiros. Então, é racional. Então, faz parte da solução da equação. Solução, posso botar na forma de fração ou na forma decimal, tá? 3,6. Beleza? Atende ao conjunto universo. Não tem problema nenhum. E por que passa o número para lá dividindo? Bem, tá aqui a equação, ó. 5x igual a 18. Aqui nós vamos usar uma coisinha chamada princípio multiplicativo. Lembra que eu falei que a gente quer eliminar quem está atrapalhando ou anular? Quem está atrapalhando, a gente descobriu o valor da incógnita? Quem está atrapalhando aqui é o 5. Então eu vou anular. Bom, eu tenho que pensar no elemento neutro da multiplicação. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Bom, é o 1. Eu, quando multiplico por 1, eu não modifico nada o número, né? Todo número vezes 1 é ele mesmo. Então, eu vou multiplicar esse camarada aqui por um valor de modo que ele vire 1, já que aqui ele está multiplicando x, né? Então, ó, é só multiplicar por 1/5. 1/5 vezes 5
Posso cancelar aqui, vai ficar 1 vezes x, que vale x. Olha lá. Só que aí a gente usa a ideia da balança, hein? Os pratos equilibrados. Tudo que faz de um lado tem que fazer do outro, para manter o equilíbrio. Então, eu multiplico por 1/5 aqui também. Olha lá. Aí vai ficar 18 vezes 1, 18. Aqui embaixo, quando não tem nada, vale 1. 1 vezes 5, 5. Então, ficou os mesmos 18/5, tá? É por isso que quando um número está multiplicando, nós trocamos de lado e ele vai dividir. Na verdade, nós estamos usando o princípio multiplicativo, tá? E aqui, ó, já fizemos a conta, né? 3,6. Beleza? Próximo exemplo. Tá lá, ó. 2y menos 10 igual a 24. Conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Então, aqui, se eu encontrar um número decimal, a gente sabe que já não atende, né? Mas vamos ver. Bom, essa equação é um pouco mais complexa. Mas o que a gente vai começar fazendo? Ó, vou começar eliminando esse menos 10 daqui. Então, eu vou transformá-lo em zero. Por que zero? Porque zero é o elemento neutro da adição. Quando a gente soma um número com zero, ele não se modifica. Então, ó, se é menos 10, para dar zero, mais 10. Então, ó, menos 10 mais 10. Não é isso? E aí, usando a ideia da balança, o que a gente faz de um lado, a gente faz do outro, para manter o equilíbrio. Olha lá. Bom, aqui eu já sei que vai anular, né? Eu coloquei aquele mais 10 ali de propósito, para isso. Então, ficou 2y. E aqui, 24 mais 10, 34. Usamos o princípio aditivo. Agora, eu vou eliminar esse 2 daqui. Como? Eu vou usar o princípio multiplicativo. Eu vou multiplicar aqui por 1/2 para eliminar, e aqui por 1/2, porque o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro, certo? Então, ó, esse 2 cancela aqui, 1 vezes y, y. 34 vezes 1/2 vai ficar 34, né? 34 vezes 1 sobre 2. E 34 dividido por 2, tá aqui, ó, 34 meios, 17. Olha lá. 17 é um número inteiro? É. Então, atende o nosso conjunto universo. Também faz parte do nosso conjunto solução. Olha lá, conjunto solução 17. Tá? Lembrando que aqui eu usei os princípios aditivo e multiplicativo, tá bom? Ah, se a gente faz com aquele pensamento que a gente estava fazendo, ó, que na verdade é isso, tá? É princípio aditivo e multiplicativo o tempo todo, só que de uma maneira abreviada. Ó, menos 10 vai trocar de lado e vai ficar positivo. Então, ó, 2y igual a 24 mais 10. Olha lá. 2y é igual a 34. É um modo mais prático, mas a gente precisa entender por que a gente usa isso, tá? O porquê está explicado aqui ao lado. Agora, 2 está multiplicando, troca de lado e vai dividir. Então, a gente vai ter y igual a 34 dividido por 2, y igual a 17. Olha lá. Mesma resposta, beleza? Próxima. Letra D. E aí já é uma equação ainda mais complexa, hein? Onde a gente tem 2 multiplicando x mais 3 igual a 3x mais 16. E o nosso conjunto universo é o conjunto dos números inteiros. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar a resolver essa equação? Bem, primeiro nós vamos aplicar aqui a propriedade distributiva, tá? Da multiplicação, onde o 2 vai multiplicar todo mundo aqui dentro do parênteses. Então, vamos lá. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. Tá lá. Beleza?
igual a 3x mais 16. O que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar esse 6 daqui. Como? Subtraindo. Se é 6 positivo, para ele dar zero, é só subtrair 6. Só que eu tenho que fazer isso dos dois lados, ó. 2x mais 6 menos 6 dos dois lados. 3x mais 16 menos 6. Olha lá. Bom, 6 menos 6 dá zero. Foi por isso que eu coloquei aquele menos 6 ali. Então, ficou 2x igual a 3x. 16 menos 6, 10. Mais 10. O que eu tenho que eliminar agora? Eu vou eliminar esse 3x daqui. Como? Subtraindo 3x. Então, vai ficar assim. Dos dois lados, hein? Lembra? O que faz de um lado, tem que fazer do outro. Então, vai ficar 2x menos 3x igual a 3x menos 3x mais 10. Ó, esse aqui foi o carinha que eu coloquei ali para eliminar o 3x. Então, ó, 3x menos 3x dá zero. E 2x menos 3x? Bem, se eu tenho 2 e estou devendo 3, então eu estou devendo 1. Menos x igual a 10. Tá lá. Foi o que sobrou nesse segundo membro da equação. Já que 3x se anulou com menos 3x. O que a gente pode fazer agora? A gente pode utilizar o princípio multiplicativo. Ah, professor, mas aqui o coeficiente é menos 1. É por isso mesmo. Nós vamos multiplicar os dois membros dessa equação por menos 1. Eu não disse a vocês que 1 é o elemento neutro da multiplicação? Então, se eu multiplico por menos 1 vezes menos 1 vira 1, ou seja, o elemento neutro. Tá? Então, tá lá. Menos 1 vezes menos x vai dar mais x. 10 vezes menos 1, menos 10. Princípio multiplicativo. Beleza? Então, x igual a menos 10 é um número inteiro? É. Então, é solução da nossa, faz parte do conjunto solução da nossa equação. Tá lá. Belezinha? Ah, e se a gente fosse resolver do outro modo? Do outro modo eu não consigo nem chamar de outro modo. É o mesmo método, só que de uma maneira mais prática, tá? Mais rápida, ela queima etapas. Então, seria isso aqui, ó. 3x mais 16. Ó, aplicando a distributiva, 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6. Aqui não tem nada para fazer, a gente repete. Aí o que a gente faz? Letras passam para o primeiro membro da equação, números para o segundo membro da equação. Sempre passando de um lado para o outro, muda o sinal, né? Por causa do princípio aditivo. Então, aqui nós vamos ficar, ó, 3x vai vir para cá, vai ficar negativo. 2x menos 3x igual a 16. 6 vai para lá, muda o sinal, menos 6. Por causa do princípio aditivo. 2 menos 3, menos 1, menos x. 16 menos 6, 10. Multiplicando os dois lados por menos 1, para encontrar o valor de x, porque eu não quero saber o valor de menos x, eu quero o valor de x. Então, menos x vezes menos 1, x. 10 vezes menos 1, menos 10. Olha lá. Mesma resposta, tá? Bom, e agora a pergunta que eu faço. Incógnita e variável são a mesma coisa? Bem, não, tá? De uma maneira bem resumida, variável, a gente usa essa nomenclatura quando nós estamos trabalhando com expressões algébricas. Por exemplo, 3x mais 5. Isso é uma expressão algébrica, um exemplo de expressão algébrica. Aí, se eu quero saber o valor numérico da expressão algébrica quando x vale 1, ou quando x vale menos 7, ou quando x vale 18, ou quando x vale 45.000, seja lá o valor que for, nós vamos substituir esses valores aqui no lugar de x e calcular o valor numérico,
tá? Então, repare que o valor de x pode variar, beleza? Por isso, variável. Agora, quando a gente tem esse tipo de sentença, onde a gente coloca aqui uma igualdade, coloquei 12, poderia ser qualquer outro valor, tá? A gente passa a ter um único possível, nesse caso aqui, porque é uma equação de primeiro grau, então a gente passa a ter um único valor possível que torne essa sentença verdadeira. Que valor é esse? Bom, vou usar o método mais prático, tá? Troca de lado, troca de sinal, então 12 menos 5, vale 7. Está multiplicando, troca de lado, divide, 7 terços. Vou deixar na forma de fração mesmo. Bom, esse é o único valor que torna essa sentença verdadeira, tá? Então, por isso, não cabe mais a gente chamar de variável, porque aquele valor não vai mudar. E a gente não pode adotar outros valores. Se a gente adotar, a gente não vai ter uma sentença verdadeira. O único que torna essa sentença verdadeira, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, é esse. Tá? E por esse motivo agora nós o chamamos de incógnita, tá bom? Incógnita é aquele valor que a gente ainda não sabe qual é, mas a gente vai descobrir, tá bom? Bem, junto com o vídeo eu vou deixar as páginas da apostila que vocês precisam fazer, tá? Boa semana, cuidem-se, até a próxima!